Olá, está no ar mais um episódio do nosso podcast, o SOS Trabalhador, o podcast da Stroz Advocacia. E hoje nós temos a honra novamente de receber o Thiago, empresário, produtor, está no ramo aí há mais de 19 anos, dono da melhor agência de Ribeirão Preto, a Harmônica. Essa aqui é a doutora Manuela, ela é minha sócia, proprietária também no escritório, e minha filha também, especialista em direito previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre auxílio-doença e auxílio-acidente e responder aqui as dúvidas do nosso colega Thiago. Bem-vindo, Thiago. Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite, Manu. Obrigado por me permitir participar aqui com vocês e tirar as dúvidas, né? Porque acho que são dúvidas minhas, mas de muitos outros empresários, e não só de empresários, né? Todo mundo tem pai, tem mãe, tem irmão, amigo, pessoas que trabalham. E eu acho que uma coisa que acontece, muitas pessoas não saberem os direitos que elas têm, né? A gente conversa, as pessoas podiam estudar sobre legislação no ensino médio, né? Todo curso de faculdade de graduação tinha que ter uma disciplina ali para as pessoas saberem os direitos que elas têm. E eu acho que a primeira dúvida que um de vocês vai poder me responder é: quem tem direito, né, ao auxílio-doença? Tá. Auxílio-doença. O auxílio-doença tem direito o trabalhador, né, que ou é registrado ou contribui para o INSS como facultativo, como autônomo, o profissional liberal, o microempreendedor, que é o chamado MEI, né, essas pessoas têm direito. Para ter direito ao auxílio-doença, tem que ser segurado do INSS. E posso chamar de Manu? Claro, com certeza. Manu, é assim, sabendo que eu tenho direito, como que esse trabalhador pode ter acesso, né, ao auxílio? Qual que é o processo para ele ter acesso ao auxílio-doença? Então, Thiago, é necessário para ter acesso ao benefício, né, na verdade, para ingressar no INSS, precisaria ou ligar no 135, que dependendo do trabalhador, dependendo do segurado, a gente orienta por ser mais fácil, ou entrar direto no site, no aplicativo que eles chamam lá de Meu INSS. Entra, faz o cadastro e solicita ali. Aí vai direcionar uma das agências mais próximas da onde o segurado estiver para estar passando por perícia. Dependendo do caso, se tiver atestados, nem é necessário passar por perícia. Já consegue fazer tudo virtual. Perfeito. E uma coisa que toda vez quando alguém vai requerer um direito, né, em qualquer órgão público, sempre fica aquela dúvida, né? Que documento que eu tenho que levar? E aí as pessoas geralmente catam todos os documentos, desde certidão de nascimento, tipo sanguíneo, qualquer coisa. Porque a gente não sabe a hora que vai chegar lá, principalmente no INSS, o que as pessoas vão pedir. Então, qual é a documentação necessária para solicitar o auxílio-doença? É a documentação padrão, RG, CPF, né, carteira de trabalho. Mas assim, o auxílio-doença, o documento mais importante é o documento médico. Um atestado, um relatório médico bem fundamentado, constando ali a enfermidade ou as enfermidades que a pessoa tem, medicamento que toma e normalmente o período pelo qual ela precisa do afastamento ali, né, se ficar afastada do trabalho. O que acontece muito é que alguns médicos colocam ali a critério da perícia. Pronto, né? A critério da perícia, a pessoa vai lá, a perícia sinceramente é realizada de qualquer jeito, né? A pessoa é mal atendida, o médico, muitas vezes o médico perito do INSS, ele é funcionário do INSS, né? Ele está ali, ele obedece ordem, não deveria ser assim, mas é. Ele às vezes nem olha documento, nem olha para a cara da pessoa e fala, entra na internet depois das 9 da noite que o resultado vai estar lá. E lamentavelmente, na maioria das vezes, o benefício é negado para a pessoa que está com câncer, negado para a pessoa que está com o braço quebrado. Lamentavelmente, esse é o absurdo que o INSS faz com o segurado, que paga, né? E ninguém pergunta para o segurado se ele quer que desconta o INSS dele. Vão lá e metem a mão no dinheiro do trabalhador e depois faz isso. Vai lá, ele é mal atendido e, na maioria das vezes, ele não tem o benefício que ele tanto precisa. Nossa, você citou, Rodrigo, algumas doenças, e aí fica a minha dúvida, Manu. Vale para toda doença, desde um câncer, que é uma doença mais grave, mas, por exemplo, a pessoa pegou dengue. Não dá para trabalhar com dengue, né? Eu nunca tive, mas quem tem fala que parece que foi atropelado. Para qualquer doença, vale?
Se ela for uma doença que vai te incapacitar para o trabalho, qualquer doença. Tem algumas doenças que não é necessário ter carência, porque o auxílio-doença, ele é necessário ter 12 contribuições. Mas para algumas doenças, câncer, tem uma série de doenças que a depressão entrou recentemente nesse rol de doenças que não é necessário a carência. Perfeito. E assim, depois que eu consegui dar entrada, consegui ter acesso, quanto tempo dura esse auxílio-doença? Aí vai ser fixado pela perícia médica. Por exemplo, o seu médico ou o médico da empresa que você trabalha dá um atestado lá de 90 dias. Quando o INSS afasta a pessoa, normalmente afasta por 30. Né? Então, o prazo fixado vai depender do perito do INSS. É legal essa questão assim, do prazo de concessão do auxílio-doença, porque o ideal seria a pessoa levar na perícia um atestado médico e um relatório. Aí qual que seria essa diferença? O atestado ele vai falar a condição que a pessoa está agora, ali no momento. E o relatório é todo o histórico, desde quando se iniciou. Então, assim, para conseguir um auxílio que seja mais prolongado, seria interessante esses 2 documentos aí, chave, para levar na perícia. Perfeito, excelente, tirando todas as dúvidas. Falando em tirar todas as dúvidas, fica a dúvida, por exemplo, como empregador. Quando um colaborador ele dá a entrada no auxílio-doença, qual que é a responsabilidade do empregador? Quem vai pagar esse salário vai ser o INSS? Eu tenho que complementar com alguma coisa? Em relação a benefícios como a vale alimentação, vale transporte, qual que é a obrigação do empregador nesse sentido? Aí depende, Tiago. A questão do pagamento, a empresa vai pagar só os primeiros 15 dias. A partir daí, quem paga é o INSS. Acontece muito da empresa ter que pagar, porque depois ela vai abater da guia de INSS dela, mas aí já seria uma questão mais contábil. Normalmente, quem paga é o INSS. Por exemplo, se você tem uma MEI, você só pode registrar um funcionário. A MEI paga R$70 por mês ali de INSS, vamos dizer assim. A MEI não vai, ela bancar, vamos dizer assim, esse auxílio-doença. Aí é o INSS que vai pagar. As grandes empresas são elas que pagam, mas pagam para depois abater na guia dela, lá na GPS, na guia de INSS da empresa. Perfeito. É importante falar com relação tanto ao auxílio transporte, na verdade o vale transporte não, mas assim, o vale alimentação, esses vales, ou até uma complementação do auxílio doença, o ideal é o trabalhador segurado, quando registrado, procurar o sindicato da categoria, porque muitos têm na convenção coletiva essa complementação, essa obrigação da empresa de continuar enquanto ele tiver em gozo do auxílio. Essa informação é importantíssima porque, de novo, o que mais acontece é as pessoas não saberem o que elas têm direito, né? E às vezes onde buscar essa informação? Às vezes, no sindicato tem uma convenção que fala, olha, dentro da nossa área você tem direito a isso, funciona dessa forma. Agora ficou uma dúvida aqui, Manu. Quando a pessoa vai requerer, como que ela já sabe assim o que pode fazer com que aquele auxílio seja negado? Então, normalmente, o auxílio é negado quando tem, na verdade, primeiro de tudo a perícia, né, que o perito nem olha na cara do segurado, ele faz como se fosse uma reza e já nega, ou a ausência de documentação, levar documento antigo, documento que não condiz com o que ele está vivendo no momento. E tem a questão da carência também, né? Às vezes a pessoa não é uma enfermidade que não está na lista lá que dispensa a carência, e ele acaba negando, acaba sendo negado por conta da carência, na verdade. Né? Entendi. Com relação à carência, uma coisa também que é importante pontuar, por exemplo, eu fiquei doente em 2020. Naquela época eu pagava INSS. E não requeri o benefício, e essa doença persistiu. Passou ali o período de carência, né? E vou requerer o benefício agora. Tem direito? Sim, tem direito. Muitas vezes o INSS nega o benefício, alegando que a pessoa não tinha carência, mas tem que se levar em conta a data do início da incapacidade, que é a chamada DII, tem que levar em conta a data do início da doença. Então,
ficou doente, estava pagando INSS, não importa quanto tempo faz, você tem direito de requerer o benefício, o INSS provavelmente vai negar, como de costume, e depois se socorrer de um advogado, de uma advogada previdenciarista, especialista, para fazer ali o processo, porque aí esse processo corre pela Justiça Federal. Aí é uma perícia séria, uma perícia de verdade. A perícia do INSS dura em média de 3 a 4, 5 minutos. Uma perícia judicial chega a durar 1 hora, porque ali o médico realmente olha a documentação, o perito judicial, olha a documentação médica e faz exame de verdade. Ele, se for um problema ortopédico, ele faz o exame, né? Ele toca no segurado. E o médico do INSS, o perito do INSS, ele fica longe do segurado, atrás do computador e nega o benefício. Então tem que se socorrer da justiça, porque assim, o êxito é muito grande, as perícias judiciais são sérias. Então ali o segurado consegue fazer prevalecer o seu direito. Perfeito. E Manu, o que acontece se o segurado voltar a trabalhar antes do término do auxílio-doença? Então, tem uma discussão a respeito disso, que o ideal seria que haja comunicação para o INSS para que cesse o benefício, até para não ter um desconto futuro aí. Mas tem entendimentos, aí é uma discussão mesmo, que fala que se o INSS concedeu até aquela data, se ele está trabalhando, vamos dizer aí, porque ele está desgastado e mesmo assim conseguiu trabalhar, porque precisa do sustento, precisa de alguma complementação. Mas não tem nada firmado, assim, vamos dizer. Dá para trabalhar nas duas teses. Eu tenho uma dúvida que agora, o Dr. Rodrigo, ele é bravo, né? Vou perguntar, Rodrigo, deixa eu tirar essa dúvida. E quando o empregador, mesmo sabendo que o colaborador está afastado por auxílio-doença, ele faz aquela pressão, olha, você precisa voltar porque eu tenho outros currículos aqui, se você não voltar eu vou ter que chamar outra pessoa. Já aconteceu isso ou é coisa da minha cabeça? Isso eu costumo brincar, isso é raro, mas acontece com frequência, né? Isso acontece sempre, eu recebo queixas lá no escritório, semanalmente, para não dizer diariamente, mas pelo menos umas 2 vezes por semana. O funcionário leva atestado, o patrão vem, né, e quer contestar o atestado, né? Não é médico, não é psiquiatra, não é nada, mas ele quer contestar o atestado, fala que a pessoa está bem e deveria trabalhar. Durante um afastamento pelo INSS, se o empregador fizer isso aí, se caracteriza o assédio moral. Né? Ele está perturbando a pessoa, né? Dá para pedir ali na Justiça do Trabalho um dano moral, porque a pessoa está ali se recuperando e ele está pressionando para a pessoa voltar a trabalhar. Acontece, infelizmente, sempre. Né? E aproveitando, você falou que eu sou bravo, eu não sou bravo, eu fico indignado, né, com essas barbaridades que tanto o patrão quanto o INSS fazem com as pessoas. Né? Isso chega a ser desumano, isso aí ainda fico indignado. Quando eu não me indignar mais, aí eu posso parar de advogar, mas eu não me vejo sem ficar indignado com esse tipo de injustiça que é cometida. Dá um bom corte. Então... Manu, deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente sabe que cada um tem um organismo, cada um tem um sistema imunológico, e tem gente que quando pega uma gripe fica 2 dias ruins, ali espirrando, corpo meio ruim e volta, mas tem pessoas que demoram mais para se recuperar, seja lá qual doença for. No caso do auxílio-doença, vamos supor que ele foi concedido lá 15 dias, 30 dias. E se o organismo dela não reagiu, o medicamento não funcionou, era um medicamento que o SUS dá, que às vezes é um pouquinho mais barato, não deu certo, e ela não se recuperou naquele prazo do auxílio-doença. Tem como pedir prorrogação? Pergunta bacana, Tiago. Para pedir a prorrogação do auxílio-doença, se você entende que não está incapacitado ainda e que o período que foi concedido não foi suficiente, é bacana você, até 15 dias antes da data de cessação do benefício, ou ligar no 135 ou entrar no site do INSS e pedir a prorrogação desse benefício. Bacana você ter atestado médico, relatório, mas assim, se não tiver, de qualquer forma, o perito vai analisar a situação.
até ver o tempo que foi concedido, porque normalmente eles vão conceder menos do que já está no atestado. Quer dizer, o especialista falou que precisa de 90, eles vão conceder 30. Falar, vai que, né? Vai que cola, deixa um pouquinho menos. Entendi. Então, de novo, é raro, mas acontece com frequência. E aproveitando o que ela falou com relação a especialista, isso é uma coisa importante que eu acabei deixando de falar com relação à perícia judicial. A perícia médica no INSS, o médico perito, normalmente, ele é um clínico geral ou ele é especialista em uma determinada área. Por exemplo, um ginecologista. Você vai lá fazer perícia com o braço quebrado, com a perna quebrada, você é atendido pelo ginecologista ou pelo, sei lá, clínico geral, né? Isso não tem muito sentido. Na Justiça Federal é diferente. O problema é ortopédico, você vai ser periciado por um médico ortopedista. O problema é depressão, síndrome do pânico, ansiedade, você vai ser diagnosticado lá por um psiquiatra. Né? Então, essa é a diferença e por isso que as pessoas devem buscar na Justiça Federal o direito delas ao afastamento ou até uma eventual aposentadoria por invalidez. Você falou sobre indignação na resposta anterior e essa situação que você está me contando me deixa indignado, assim, porque se funciona assim na Justiça Federal, que é o correto, o porquê não replicar esse processo, né, nas outras esferas, porque esse é o ideal, esse é o correto, ou seja, eles sabem que funciona, eles sabem que esse é o ideal, né? Então, o porquê isso não é replicado, não é feito desde o começo certo, isso gera um retrabalho, aí os processos vão se acumulando, as pessoas vão deixando de ser cobertas por aquela seguridade que era direito delas, então isso me deixa indignado agora vocês me contarem, né, essa situação. Mas você tocou num assunto interessante, você falou aposentadoria por invalidez. Em que momento um auxílio-doença pode se transformar numa aposentadoria por invalidez? Vai depender da perícia. O que o INSS tem feito muito é quando nota que a pessoa realmente não tem mais capacidade laboral, né, capacidade para voltar ao trabalho, eles ficam concedendo afastamento de 2 anos para ver se a pessoa melhora um pouquinho para dar alta. Né? Então, a aposentadoria por invalidez, ela vem de um afastamento. Não tem como você pedir no INSS aposentadoria por invalidez. Você vai pedir o auxílio-doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária, né? E depois esse benefício poderá se converter em aposentadoria por invalidez, o que acontece bastante na Justiça Federal também. A pessoa, esses dias atrás, nós aposentamos lá uma moça de 27 anos, ela tem um problema sério, né, ortopédico, vamos dizer assim, e não obstante a idade dela, nós conseguimos aposentar. O INSS recorreu e tudo mais, falando que ela era jovem e poderia trabalhar em outra coisa. E no tribunal nós mantivemos lá a decisão de primeira instância e ela está aposentada. Uau! Ou seja, vale a pena lutar pelos seus direitos e vale a pena procurar alguém que entenda as suas dores e vá lutar pelas suas dores, né, pelos seus direitos. Isso é incrível. Tiago, só aproveitando, você falou aquela hora, por que não é assim que a gente fica indignado? Realmente, mas sabe por que não é assim? Porque o INSS não quer pagar ninguém. Né? Isso aí é o governo, seja ele de esquerda, direita, de centro, o governo sempre não quer pagar. Né? E o INSS é isso, eles sabem que a pessoa vai buscar o direito na justiça e vai ganhar. O problema é que muita gente não vai buscar o direito na justiça. A pessoa deixa para lá, passa ali toda uma dificuldade para não ir atrás, porque, infelizmente, às vezes demora. Né? Um processo contra o INSS, ele pode ser moroso, mas a chance da pessoa ganhar é grande. Então, tem que buscar o direito para combater esse tipo de injustiça. O INSS sabe que está errado, sabe que tinha que ter ali um especialista, e faz a coisa desse jeito, de qualquer jeito, vamos dizer assim. Não tem como não ficar indignado diante dessa situação. Manu, assim, me aprofundando um pouco mais nessas dúvidas sobre auxílio-doença, qual que é a diferença entre um auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário? A diferença entre o auxílio-doença acidentário e o previdenciário seria, em regra, que o acidentário ele vem ou de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho. E o outro, que a gente chama auxílio-doença comum,
que seria uma depressão que não tenha ligação com o ambiente de trabalho, a diabetes, que dependendo o caso, ela vai incapacitar para o trabalho. Seria isso. O acidente de trabalho seria... caiu na empresa, fraturou uma coluna, um braço, estava indo para a empresa e acabou se acidentando, que daí a gente fala que é um acidente de percurso, às vezes tem ligação ou não com o trabalho, não, às vezes estava dirigindo o carro da empresa, vai depender do caso específico. Agora você me deixou com mais uma dúvida, que vai fugir um pouquinho do tema, mas eu sei que vocês vão poder sanar essa minha dúvida e a dúvida de quem está nos assistindo, que você disse desse acidente de trabalho no percurso, né, de ou indo para o trabalho ou indo embora, né, do trabalho. E, doutor Rodrigo, se a pessoa, o horário de almoço dela, se ela sofre um acidente ali, é considerado acidente de trabalho porque ela está no período das 8 horas do dia? Como é que funciona? Depende. Se for no percurso, sim. Ela está saindo do trabalho para ir almoçar. No caminho, no trajeto da casa dela e cai de moto. É um acidente de percurso. Ela está voltando para o trabalho. É um acidente de percurso. Agora, se ela está em outro bairro, distante da casa dela, distante do emprego, do trabalho, não é um acidente de percurso e aí também, né, não é um acidente de trabalho. Isso é interessante, porque eu já vi casos da pessoa, olha, eu aproveitei o meu horário de almoço para ir no banco. Hoje em dia poucas pessoas vão no banco, né? Hoje a gente resolve tudo no aplicativo. Mas ela aproveitou o horário de almoço dela para ir no banco e, infelizmente, sofreu um acidente. E ela não foi atrás de nada porque ela também não sabia se ela ia ter direito ou não. Falou, não vou nem me desgastar com isso. Mas daria para conversar, né? Assim, é que você falou, se ela tivesse indo almoçar em casa, era mais viável. Aí já não se enquadraria como acidente de trabalho. Falando em acidente, Tiago, eu vi que você questionou o acidente e o auxílio-doença acidentário e tal. O auxílio-doença acidentário, não obrigatoriamente ele tem que ser, né, a pessoa para ter direito, melhor dizendo, ter direito ao auxílio-doença, não precisa ser... Vai ter que cortar esse pedaço que eu me enrosquei agora. Eu me enrosquei na parte Eu me enrosquei. percurso, Eu ia falar do acidente que não gera carência. Tá, então vamos lá. Dá um blackzinho só, Jojo, para o editor saber que precisa voltar. Então eu vou voltar meio que provocando. E tem mais algumas questões que envolvem o acidente de trabalho, o auxílio acidentário? Sim. A carência, por exemplo. Você começou a trabalhar hoje na empresa, registraram sua carteira, você sai e sofre um acidente. Você tem carência. O INSS não pode negar o seu benefício alegando que você não tem carência, não tem qualidade de segurado. E como que a gente pode solicitar esse auxílio? A solicitação do auxílio, tanto o acidentário quanto o auxílio doença comum, que a gente chama, é pelo 135 ou pelos canais do INSS, que é o site, né, ou tem o aplicativo Meu INSS. Mas, no caso de ser acidente de trabalho, normalmente o agendamento e todos os procedimentos ficam a cargo da empresa. Eles fazem, porque daí tem que fazer a elaboração da CAT e tudo mais, e eles acabam fazendo o agendamento da perícia, mas não é uma regra. Tá, e alguns acidentes e até algumas doenças, elas geram sequelas permanentes, né? E essas sequelas permanentes, elas podem encaminhar essa pessoa para uma aposentadoria por invalidez? Como funciona isso? E o que seria considerado uma sequela permanente? Sequela permanente, Tiago, por exemplo, teve um dedo amputado, né? Isso aí tem o chamado movimento de pinça, depende da profissão da pessoa, né? Por exemplo, ele é ali soldador, ele usa o dedo, né? Principalmente se ele for destro da mão direita, ele vai usar o dedo, ele vai ficar prejudicado. Pode ser que o perito, tanto do INSS quanto da Justiça, não entenda pela aposentadoria, né? Mas aí ele tem direito a um auxílio-acidente. O que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é justamente por essa sequela permanente que vai tirar parcialmente a capacidade do segurado, a capacidade de trabalho dele, e ele faz jus aí ao benefício. Normalmente 50% do seu salário, até ele se aposentar. Então, a grosso modo, ele ganha 3 mil por mês, registrado em carteira.
o INSS vai ser condenado judicialmente a pagar R$ 1.500 por mês para ele, até ele se aposentar. Perfeito. E, Manu, a perícia desse auxílio-acidente é igual à do auxílio-doença ou é diferente? A perícia é a mesma. A única coisa que mudaria seria a questão dos relatórios médicos. Daí seria interessante constar como que foi o acidente e qual que foi o tratamento utilizado e vamos dizer, a conclusão que chegou que ficou uma sequela permanente. Seja ela mínima, teve um caso nosso do escritório, o cara era açougueiro, ele perdeu a ponta do dedo, mas a ponta que ele perdeu era o movimento, era necessário para, vamos dizer, segurar a faca, para segurar os instrumentos. E aí a gente conseguiu o auxílio acidente, porque ele tem que, até pode exercer a função de açougueiro, mas com uma capacidade bem reduzida do que... Você me respondendo me deixou mais uma dúvida. Acontece com frequência das pessoas passarem por um acidente, e principalmente quando se trata de um acidente de trânsito ou até algum outro tipo de acidente, onde seria necessário registrar um boletim de ocorrência e a pessoa vai cuidar de outras coisas e fala, não, isso aí eu vejo depois. O quão é importante ter um boletim de ocorrência desse fato para juntar nessa documentação e solicitar o benefício? Importante essa pergunta. O boletim de ocorrência, assim, a gente fala que o ideal é registrar independente de qualquer coisa, né? Sofreu algum dano, alguma coisa que se enquadre no registro, faça e depois vê o que vai fazer com o documento. Mas, assim, para comprovar, por exemplo, um acidente de trânsito e a gravidade, as vítimas envolvidas, para o auxílio acidente seria um documento muito importante, mas, assim, ele não é essencial de uma forma que, assim, sem o boletim de ocorrência eu não consigo entrar com o pedido. Consigo, só a análise que vai ser um pouco mais... Mas o ideal é ter o boletim de ocorrência para evitar, né? Porque o INSS procura, né, pelo em ovo para negar benefício para as pessoas. Então, se você fizer o boletim de ocorrência, você vai demonstrar que ali foi um acidente mesmo, se for um acidente de trânsito. Agora, se for um acidente dentro da empresa ou um acidente doméstico, vamos dizer assim, aí não tem necessidade de fazer esse boletim de ocorrência. Mas ainda nesse caso, só para complementar, tem a questão de se foi levado pelo resgate, pelos bombeiros, tem a questão do prontuário do pronto-socorro, vamos dizer, que sanaria esse boletim de ocorrência e ajudaria pelo menos a pessoa. Agora você me deixou com mais uma dúvida administrativa, assim. Como que a pessoa pode solicitar esse prontuário? Ela vai até o posto de saúde? Ela tem que solicitar na secretaria, né, da saúde da cidade? Como funciona? Vai depender da onde ela, vamos dizer, se o hospital foi público, foi particular. Normalmente, até no público, é diretamente no hospital, tem a parte administrativa ali. Se for particular, aí é um pouco até mais fácil, né? Porque daí você consegue solicitar pelos canais de atendimento deles. Perfeito. E já que a gente está falando sobre esse assunto, eu acho que uma dúvida que fica é se esse tipo de auxílio é um auxílio vitalício, né? Se ele é permanente. O auxílio acidente, sim, até a pessoa se aposentar. Antigamente, antes das reformas que foram acontecendo, a pessoa podia acumular. Então, ela ficava com auxílio acidente mais a aposentadoria. Hoje, isso não é mais possível. Então, você está ali recebendo esse auxílio, né, por causa do acidente, até se aposentar. Ou até o INSS inventar de te chamar para fazer uma nova perícia e falar que milagrosamente você sarou. Né? Você está sem um dedo, o dedo não vai crescer de novo, não é igual lagartixa, né? Mas o INSS faz dessas, né? Eu vi recentemente na televisão que o INSS vai fazer novamente o chamado pente fino. O que significa isso? Assim, em poucas palavras. Vai chamar um monte de gente doente para fazer perícia e dar alta para as pessoas. Então, essas pessoas têm que já ficar preparadas, juntar documento médico para, se acontecer isso, tomara que não aconteça, mas se acontecer, se socorrer da justiça, se socorrer de um advogado, de uma advogada previdenciarista, para fazer valer ali o seu direito. Perfeito. Bom, já que o tema do nome do podcast é SOS Trabalhador, Manu, eu queria entender assim, é importante quando um segurado ele tem já acesso a um benefício, a um auxílio, e a gente pensa assim, consegui, então agora eu estou tranquilo.
Não, pelo que vocês estão me dizendo, eu tenho que sempre me manter informado, né, pelos canais, pelos meios de comunicação e tudo mais, mas manter as minhas documentações em dia, porque vez ou outra eu posso ser chamado e o meu benefício pode ser cortado no meio do caminho? Infelizmente. O que acontece? Às vezes é esse sentimento, né? Concedeu, agora tem uma aposentadoria por invalidez, pô, tô tranquilo. Vou no médico, continuo fazendo tudo certinho, os acompanhamentos, mas não paro de pegar relatório, paro de pegar as receitas. E o ideal não, o ideal é a gente pegar aquela famosa pastinha, toda consulta, levar, pedir, fala, a cada 2 meses, 3 meses, pede um relatório para o médico ir ali se documentando. Você foi chamado para uma perícia, você tem documento de sobra. É difícil o segurado pensar dessa forma, mas seria a melhor saída. Essa é uma das argumentações ridículas do INSS, né? Você não fez mais tratamento, né? Porque a pessoa não tem ali um atestado, né? Isso é um absurdo, mas é assim, tem que continuar o tratamento, continuar guardando o atestado, né? Porque uma hora ou outra o INSS poderá e provavelmente chamará para uma nova perícia. E uma outra dúvida que eu tenho é, a gente modernizou tanta coisa, né? Tantos processos. Hoje em dia, eu acabei de falar, né? Ninguém vai mais no banco porque tem um aplicativo. No INSS, para essa questão de conceder os benefícios, teve alguma evolução tecnológica do tipo, olha, tal documentação não precisa ser mais... Você falou da pastinha, né? Agora é digital, eles têm acesso aos PDFs, a gente pode subir no sistema. Eles se modernizaram, acompanharam, ou ainda continua essa questão analógica e burocrática para ter acesso aos benefícios? Olha, eles se modernizaram, mas não muito, né? Vamos dizer assim, né? É possível você colocar toda a documentação direto no sistema, só que quando dá perícia, eles já não olham muito para a cara da pessoa. Dificilmente vão olhar porque está no dossiê, vamos dizer assim. Então, o ideal seria, mesmo que juntar no processo, mas que levar também físico ali para não ter nenhum problema, vamos dizer, que já vai ter. Então, é melhor tentar evitar. Isso tem sido um problema, né, também a questão dessa perícia online, vamos dizer assim, que na verdade não existe, não tem perícia. Você junta ali os documentos médicos no ato do requerimento do benefício, isso aí vai ser analisado, né, por um perito. O problema é que quando você faz a perícia presencial, o resultado sai no mesmo dia, 9 horas da noite, negado ou concedido, mas sai. Quando você faz o pedido e junta a documentação médica, fica ali em análise. Você entra no site, está lá em análise. E fica, às vezes, 3, 4 meses em análise. E, enquanto isso, a pessoa não recebe. Né? A pessoa está ali doente, sem poder trabalhar e sem receber, nem da empresa e nem do INSS. Então, eu sempre aconselho não proceder dessa forma. Pedir a perícia presencial sempre. Bacana falar. Teve um caso recente lá no escritório. O que aconteceu? A filha do segurado juntou toda a documentação médica, levou no dia da perícia. O perito falou, não, como está aqui no sistema, não vou nem precisar olhar. Ela entrou de novo depois das 9 da noite, não estava lá, estava em análise. De repente, deu mais 24 horas, ela entrou de novo. Resumido, depois de um mês... o arquivo com toda a documentação sumiu. Eles falaram que diante do segurado não ter levado nenhum documento na perícia, eles estariam indeferindo benefício que não se comprovou a incapacidade. Não é possível. Isso é lamentável. Não, é lamentável. Eu sempre falo. Estou indignado junto com vocês. Não é possível. Eu sempre falo. O INSS, infelizmente, hoje ele é uma desgraça na vida das pessoas. E é sério isso. O INSS... ele causa uma desgraça na vida das pessoas, faz as pessoas passar necessidade, inclusive, tira do trabalhador, do segurado, o direito dele, e isso não tem como não se indignar, e desculpa o termo, né? Mas o INSS, na minha concepção, é isso mesmo, é isso que ele causa, é isso que ele gera na vida das pessoas, muitas vezes. Manu, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, a gente está falando de situações que acontecem e aí, ninguém foi treinado, ninguém foi ensinado a saber lidar com essa documentação. A gente não é ensinado na escola, na família, a ter acesso a esses direitos. E aí fica a minha dúvida.
quando eu preciso ter acesso a esses benefícios, seja o auxílio-doença, esse auxílio-acidente, é melhor eu me viro sozinho e, se for negado, eu procuro um advogado? Ou, desde o início, olha, eu sei que vou precisar, desde o início do processo eu já procuro um advogado? Como que funciona isso? Para ingressar, solicitar o pedido, né, do auxílio, o segurado pode fazer sozinho, mas o que eu aconselho? Vai atrás de um advogado previdenciarista, de uma advogada, algum advogado da sua confiança, para que ele separe os documentos, porque muitas vezes também o segurado vai e leva aquela papelada que tem exame de tudo do mais variado, mas deixa de mostrar o principal, que seria o que está causando a incapacidade. Às vezes ele pega todo o histórico médico dele e leva, e o perito que já está, vamos dizer, no apetite de negar, aí é um prato cheio para ele, né? Ele já estava querendo, negar. Faltou uma coisinha, aí pronto. Eles procuram um jeito de negar, né? Eles procuram. E agora tem mais uma dúvida. Rodrigo, quando a gente vai lá, vai fazer o pedido e esse pedido é negado, e aí ele foi negado, eu vou lá, vou procurar um advogado porque eu acho que é injusto. E aí o advogado vai entrar com o pedido, e aí os processos geralmente não são muito rápidos, né? Demora um pouquinho. Quando vocês entraram na justiça, né, para requerer esse benefício do cliente de vocês, esse segurado, e já se passaram ali 45, 60, às vezes 90 dias, e aí foi comprovado que ele tinha direito a esse benefício. E os meses que ficaram para trás, esse pagamento é feito retroativo? O INSS é condenado a pagar desde a data do início da incapacidade, né? Então, fez a perícia, negou. E 1 ano depois ali saiu a sentença dando direito ao segurado ao benefício. Ele vai ter que pagar desde a data que o perito judicial estabelecer como início da incapacidade. Normalmente é a data da perícia mesmo, ou alguns dias antes, quando a pessoa já estava incapacitada e o INSS negou. Perfeito. E, Manu, qual que é a principal dúvida, assim, eu sei que também trabalha ali no atendimento, né, do escritório, quando chegam alguém para solicitar ou um auxílio-doença ou um auxílio-acidente, qual que são as principais dúvidas, assim, que vocês ouvem das pessoas? Na verdade, é como requerer o auxílio-doença, né? Ou auxílio-acidente. Na verdade, o auxílio-acidente, vamos dizer que agora que ele está popular. Existe há muito tempo, mas as pessoas não sabiam. Achavam que era uma coisa de 7 cabeças, que ninguém consegue. E, na verdade, não. Ele ficou com uma sequela definitiva, independente dele ter sido um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, um acidente de qualquer natureza, a pessoa tem direito a receber. Então, a dúvida central mesmo fica, tenho direito, mas será que compensa ir atrás? Eu não vou ter que me desgastar muito? E quando não é assim, você vai passar por uma perícia, não deu certo, tem como fazer o recurso administrativo, que eu não aconselho, porque como é que você vai, vamos dizer, como é que você vai falar pro perito, pro INSS que o perito dele está errado? Então, assim, o trabalhador ali, o segurado, ele dificilmente vai ter meios de ter um assistente técnico, alguém ali que teria argumentação, né, nesse sentido. Por isso que a gente fala, teve o benefício indeferido, procura um advogado, leva toda a documentação, que é o melhor caminho aí, e inclusive vai te tirar bastante dor de cabeça, para você não ter que ficar guardando a junta, julgar recurso e tudo mais. Perfeito. Eu só tenho, assim, a agradecer a oportunidade de, mais uma vez, tirar dúvidas minhas, e porque eu sei que são dúvidas de muitas pessoas que, de novo, não sei se é assim em outros países, mas aqui no Brasil nós não somos preparados e não somos ensinados dos nossos direitos, né? Nos cobram muito os nossos deveres, mas os nossos direitos a gente não tem acesso e não tem muito conhecimento. E eu queria agradecer pela ideia e iniciativa do escritório de vocês de ter esse podcast, onde eu acredito que muitas pessoas vão ser informadas e vão começar a entender melhor o que elas têm direito e como ter acesso a isso. E eu me sinto privilegiado de estar aqui, tirando as minhas dúvidas e podendo me instruir
né, e poder instruir as pessoas da minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas que trabalham comigo também. Obrigado, viu, por vocês me chamarem. A gente agradece, Thiago, foi um prazer. Espero que a gente tenha aí conseguido sanar as dúvidas. Eu peço para, se te ficar mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente fica à disposição para tirar nos comentários aí. E é isso, gostaria de agradecer você, gostaria de agradecer o Rodrigo, pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais e até um próximo episódio.